Meu nome é Ricardo Santana, eu falo de Florianópolis, eu sou advogado de profissão e também professor universitário, casado, tenho 3 filhos, tenho meus 43 anos já, e também sou fiel da prelazia do Opus Dei. E fiquei muito honrado ao receber esse convite para participar, para contribuir no curso Estudante Virtuoso, abordando o tema As Virtudes da Ordem, Diligência e Laboriosidade. Então, eu queria começar com uma frase de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, que foi o fundador do Opus Dei. Diz ele: se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para ti, estudar é uma obrigação grave. Então, partindo da gravidade dessa obrigação, que é estudar, nós podemos trabalhar a partir de 3 ideias chaves, que sublinham 3 grandes setores da nossa vida e que exigem uma atitude de estudo profundo, de estudo sistemático, realizado com um senso sobrenatural, com os olhos voltados para Deus. Então, o primeiro âmbito que nós podemos falar é o âmbito profissional. No sentido de que nós temos, nesse aspecto da profissão, do trabalho, que adquirir a cultura necessária para desempenhar com perfeição e competência o nosso próprio trabalho ou profissão. Isso é uma exigência que nos é colocada. Sabemos que não precisamos ser gênios. Uma inteligência extraordinária é uma coisa rara. Mas uma coisa sim, nós devemos nos esforçar por ser competentes na profissão. Naturalmente, isso nos obriga a estudar. Só é competente aquele que se mantém preparado para as exigências da sua própria tarefa. Todo profissional sabe bem, até às vezes sente isso no bolso, as consequências de um estudo mal feito, de um estudo feito de qualquer jeito, uma falta de atualização, falta de estudo constante. Nós não podemos viver de rendimentos do passado. Não posso me encostar na cadeira, não, eu estudei muito na faculdade, fiz muito bem a faculdade. Bom, mas eu tenho que me atualizar, senão eu fico para trás. Quem não se atualiza acaba vivendo de reservas, e depois ele fica estagnado e fica para trás. Então, uma parte constitutiva do correto exercício profissional é o estudo habitual. Nós temos que entender que é preciso reservar um tempo do próprio trabalho para o estudo sistemático. Por exemplo, um médico. Os médicos costumam reservar alguns momentos diários, semanais, enfim, para se atualizar. Estudo de pesquisas, artigos científicos, participação em congressos, só um exemplo, vários outros. E, sem querer sair do aspecto profissional, mas como pai falando que a nossa principal ocupação deve ser a esposa e os filhos, os pais também têm esse dever de dedicação, digamos, profissional para com seus filhos. Então, os pais que dizem que não têm tempo para ler com os filhos, para acompanhar nos estudos, para auxiliá-los, olha, estão de alguma forma falhando no seu dever que Deus lhe deu de trazer a vida ao mundo, ser colaborador de Deus, educar os filhos, ter tempo para os filhos. E se nós não sabemos por onde começar, enfim, pedimos ajuda para alguém que nos possa auxiliar. Mas os pais têm que, profissionalmente falando, eu digo assim, se dedicar aos filhos, incuti-los no hábito da leitura, do estudo, uma função que os pais não podem abandonar. Então, depois do aspecto profissional, o segundo âmbito que eu queria falar um pouco é a formação doutrinal, nossa formação religiosa, nossa vida de piedade. Para sermos santos, temos que ter doutrina. E para ter doutrina, temos que estudar. Temos que encontrar um tempo, o local e os meios mais oportunos para isso. Não podemos esperar que Deus infunda na nossa cabeça os conhecimentos. Não tem por que Ele fazer isso. Ele já nos dá os meios, ou melhor, o meio, o estudo.
né? Um estudo, um estudo profundo dá piedade para a pessoa. Nos meus tempos de colégio, a gente aprendia em ciências, né? Osmose. A pessoa, não, eu vou pegar um livro para dormir aqui, usar como travesseiro para que o conhecimento se transmita, né? Transfira para o meu cérebro, né? Falava de brincadeira. Mesma coisa, eu não posso pedir para Deus para que Ele me dê conhecimento. Se eu não corro atrás disso, isso seria até tentar a Deus, né? Provocar a Deus. Olha, mas eu já te dei os meios, então vai atrás, né? Então, cada um de nós precisa descobrir qual é o seu momento adequado, os meios para conseguir se dedicar a essa leitura. E eu lembro aqui um pensamento, novamente, de São José Maria Escrivá, do seu livro Caminho, que é o seu livro mais conhecido, né? Ele dizia mais ou menos o seguinte: quando fores à busca de um livro, não deixes de te consultares com pessoas doutas e de bom critério. Porque tem muita gente que leva livro debaixo do braço, achando que é livro, mas na verdade é lixo, né? E lendo uma vez uma das várias biografias que se escreveram de São José Maria Escrivá, ele encontrou com um antigo amigo de colégio, colega, em tempos conturbados, e esse amigo tinha umas ideias um pouco atravessadas, né, influência marxista. E São José Maria disse para ele: meu caro, a tua forma de pensar é consequência de uma meia dúzia de livros que tu leste e não deverias ter lido. Né? Então temos que tomar muito cuidado com o que nós lemos, o que nós vamos ler. Porque a gente acha que vai se formar e vai se deformar. Né? Não é um critério absoluto, mas um bom critério para não escolher livros são os best-sellers. Né? Via de regra, os mais vendidos não são os melhores. Assim como as músicas com maior audiência no rádio, né, não são as melhores. Né? Quem ouve esse tipo de coisa? Enfim, mas voltando aqui para o aspecto de aquisição, né, de melhora na nossa doutrina. Então, cada um tem que descobrir o momento para se dedicar a isso. Né? Não podemos esquecer que o estudo da doutrina também tem um efeito apostólico. Aqueles amigos que nós queremos aproximar de Deus, antes de eu entrar aqui, um amigo meu tirou umas dúvidas. Olha, eu li tal assunto aqui, eu fiquei em dúvida sobre a graça tal. Pode me ajudar? Eu falei, olha, não posso responder agora que eu entrar numa aula. Né? Mas quando nós aprofundamos na doutrina, nós podemos responder aos questionamentos dos amigos, aqueles que estão num processo de conversão também, de se entregar mais a Deus numa vocação. Então, isso também é importante. Né? Nós não precisamos chegar ao ponto de ser exímios teólogos. Esse conhecimento muito profundo, quer dizer, a leitura de uma Suma Teológica, por exemplo, do São Tomás de Aquino, que ele está aqui, tem alguns volumes da Suma Teológica, né? Nós sabemos que é uma obra inacabada, né? É uma obra inacabada, a Suma Teológica. Então, nós não precisamos ser o grande teólogo, ainda mais se a minha profissão não é nessa área. Mas uma coisa sim que eu tenho que ter, ser um católico bem formado. Eu tenho que conhecer o catecismo da igreja de começo, né? Tem que ter. Então, não se trata de ser um profundo teólogo, mas sair dos meros rudimentos, dos elementos da fé. Né? Ser um católico bem formado mesmo. Não ser um católico que dá palpite. Eu acho que isso pode, eu acho que isso não pode. Questão de moral matrimonial. Eu acho que tudo bem. Não. São coisas graves, nós temos que saber. Né? E o conhecimento é acessível. Né? E se nós não entendemos, procuramos, então, pessoas doutas, um bom diretor espiritual. Né? Então, um homem que conhece a verdade, um homem com boa doutrina, ele consegue traduzir, com dom de línguas, todo esse conhecimento para as demais pessoas. E as conversões acontecem. E a santificação das pessoas e a nossa própria santificação acontecem também. Então, um terceiro aspecto do estudo é no âmbito cultural. Então, a tarefa do cidadão cristão é contribuir para que os âmbitos sociais, os ambientes sociais, eles sejam presididos por Cristo. Não se trata de transformar o mundo numa grande sacristia, não se trata disso. Né? Mas se trata, sim, de que o critério evangélico, ele informe todos os âmbitos da nossa vida. Né? Então, a cultura, né? A música, a literatura. Né? Então, eu tenho que também recristianizar esses ambientes. O cristão, ele tem que sentir a responsabilidade de adquirir
uma bagagem que o ajude a enfrentar com serenidade e bom senso, né, e visão sobrenatural os desafios que a vida vai colocando, né, os novas questões, dá uma resposta cristã a tudo isso, né? Então, o fato de nós termos um gosto ou algum interesse específico em algumas matérias não nos dispensa, não justifica que nós não corramos atrás de aprofundar em outras realidades, né? Nós temos que ser homens do mundo, embora não homens mundanos, né? Ter um real interesse na cultura geral, na literatura, na música e por aí vai. Ter esse apetite cultural, né? Porque isso também nos aproxima de Deus. E isso também não é algo que cai do céu, requer um certo planejamento, uma certa constância. Nós temos que destacar também momentos para isso, né? Como é bom conversar com uma pessoa que tem uma boa cultura geral, que leu bons livros, os clássicos da literatura, né? Porque nós sabemos que existem músicas aí que não são propriamente músicas, né? Um animal, um cachorro latindo é mais belo do que certas coisas que se qualificam como músicas, né? Livros, né? Como eu falava, os best-sellers talvez não sejam o melhor critério, certamente não são o melhor critério para escolher um livro. E além disso, né, para um profissional, né, um pai de família que tem que dar exemplo para os filhos, só há uma forma de melhorar a formação profissional, tendo ordem e um aproveitamento heróico do tempo. Nós temos que ter na nossa mão livros, bons livros, né, boas músicas, né? Temos que saber selecionar o que nós vamos ouvir, o que nós vamos ler, né? A formação cultural também faz parte de uma formação profissional, né? Uma pessoa, por exemplo, com curso superior, não se admite que ela não tenha um conhecimento mínimo da literatura nacional, estrangeira, né? O recurso aos clássicos, né? Que passam os séculos, eles estão na história da humanidade e jamais vão sair, né? Por isso tudo, o estudo tem que ser para nós uma verdadeira, digamos assim, uma doença incurável. O estudo tem que ser uma doença incurável, progressiva e contagiosa, né? E feito toda essa introdução aqui, vamos já falar um pouco dessas virtudes, né, que intitulam a nossa conversa de hoje. Primeiro, a virtude da ordem. Eu gosto sempre de usar a expressão que já vi em textos, né, em artigos, ordem e aproveitamento do tempo. Ordem e aproveitamento do tempo, né? Por aí, né, popularmente se fala que tempo é dinheiro, tempo é ouro. Para nós, isso é muito pouco. Tempo é glória de Deus. O tempo é para a santidade, né? Esse pedacinho de tempo que nós passamos aqui na Terra é para isso. Curta ou longa uma vida, na verdade sempre curta. É quase nada comparado à eternidade. Mas é do bom uso desse tempo que nós temos aqui que nós vamos conquistar a santidade. Não por méritos próprios, né, senão pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E a nossa correspondência, porque Deus nos deu essa liberdade. Então, o tempo tem que ser muito, muito bem aproveitado. Nós temos que ter em relação ao tempo, o aproveitamento, o bom e correto aproveitamento do tempo, a mesma avidez que um investidor de bolsa de valores tem quando ele vai dormir, quando ele vai acordar, pensando como vai ficar a oscilação da bolsa de valores, a bolsa da Ásia, a bolsa na América do Norte, né? Então, para aproveitar bem o tempo, é necessária a virtude da ordem. Uma frase de São José Maria, né, mais ou menos o seguinte, também do ponto Caminho, um ponto do livro Caminho. Quando tiveres ordem, o teu tempo se multiplicará. Às vezes parecem poucas as horas do dia, né? 24 horas. Ah, se o dia tivesse talvez 25, para que essa hora mais eu me dedicasse a isso ou aquilo. Ora, Deus, na sua sabedoria infinita, ele dispôs as coisas como devem ser, né? Então, 24 horas são suficientes para dar conta de tudo. Do trabalho, da sua família. Às vezes, chegamos no fim do dia com a língua de fora, mas vamos conseguir, né? Deus não pede impossíveis. Então, organizar-se, planejar, executar um curso planejado são componentes importantes para ganhar tempo. Ou melhor, para aproveitar bem o tempo, né? Mas se não houver a virtude da ordem, talvez isso não aconteça. Por quê? A virtude da ordem impõe uma hierarquia.
E sem hierarquia não se alcança a meta desejada. Hierarquia é dar a cada coisa o seu lugar. Saber priorizar. A prioridade que deve vir de um objetivo. O que eu quero nessa vida? Aonde quero chegar? Então, qual é o meu objetivo? Nossa meta maior deve ser, alcançar a santidade. Porque é isso que Deus quer. A nossa santificação. Essa é a meta, ser santos. E esse é o tempo propício para isso. O ponto 76 do livro Caminho, de São José Maria Escrivá, diz: se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. E trazendo isso para o aspecto do estudo, nós podemos parafrasear dizendo: se não tiveres um plano de estudos, nunca terás ordem. Claro, quem está numa faculdade, as próprias cadeiras, as disciplinas, elas nos colocam as matérias a serem cursadas e a meta a ser alcançada. Mas, encerrado, concluído o tempo dos estudos institucionais, aonde eu quero chegar? Em que eu quero me especializar? No aspecto doutrinal, o que mais eu tenho que aprofundar? E por aí vai. Cultura geral. Né? E, para ter essa ordem, recomenda-se muito o famoso minuto heróico. Minuto heróico é como São José Maria chamava a hora de levantar. Né? O ponto 78 de Caminho fala: se não te levantas a uma hora fixa, nunca cumprirás o teu plano de vida. Então, há que haver rigor. A gente vê muitos vídeos interessantes na internet, né? Pessoal de coaching, não sei o que. Uma vez eu vi um militar reformado americano que dizia: acordar 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. Porque talvez às 5 fosse já meio tarde, para fazer tudo que ele tinha, para vencer toda a agenda dele. É um exemplo, né? Só para a gente lembrar. Então, por uma meta humana, a pessoa faz um grande sacrifício. Né? Então, todos temos que estudar. Né? E não só aqueles que têm como ocupação o estudo, ocupação principal, né? Ou seja, o estudante. Né? E o desdobramento do estudante, que é o professor. Então, o professor, estudar, pesquisar e ministrar aulas e orientar, eu sei trabalho de professor, é estudar. Né? O estudante também. Então, nós não estamos dispensados de estudar também, ainda que o meu trabalho não seja ser estudante ou ser professor. Né? Então, a virtude da ordem ela deve governar todos os aspectos da nossa vida. Já que o objetivo do curso é o estudo, ou mais precisamente o estudo e virtudes, vamos falar um pouco das desordens que o estudo pode causar. Porque, aparentemente, o estudo pode ser só uma coisa boa, ela pode converter-se no mal. Né? Então, o estudo, em primeiro lugar, não pode impedir-nos de cumprir as demais obrigações, porque isso seria uma desordem. Ao invés de virtude, transformar-se-ia num vício, que é o oposto da virtude. Então, se, com a justificativa de estudar, eu deixo de atender a minha esposa e meus filhos, isso é uma desordem, não é ordem. Eu estudo mal. Mas eu adquiri um grande conhecimento. Não. Eu lendo uma certa vez um livro, alguém comentava, um caso, não sei se era real ou fictício, que uma vez dizia: puxa, eu consegui agora um curso de alemão, que são só 4 horas semanais. Fantástico, agora eu vou conseguir aprender alemão. E o amigo dizia: mas não era tu que reclamavas que não tinhas tempo para dar catequese para o teu filho? Meia horinha por dia, ou nem todo dia? Qual é a prioridade da minha vida? Como se costuma dizer, quem quer algo, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, o estudo não pode servir de desculpa para ocultar a nossa preguiça. Que alguém me chama de preguiçoso, se eu estudo, trabalho muito. Olha, um exemplo, o estudante, ele estuda, mas não ajuda em casa, se ele mora com os pais. Ele não reza. Ele diz que não tem tempo de ir na igreja. Não pode ajudar o próximo, não pode ajudar, às vezes, um colega que está em dificuldade. Isso é desculpa. Há uma desordem. Tem que haver uma hierarquia. Deus em primeiro lugar. E se eu vejo na situação concreta que Deus me fez um pai de família, eu não posso me esconder atrás dos livros e fugir dos meus filhos. Tem espaço para tudo. Né? Eu também não posso rejeitar meu filho. Pai, eu preciso... Não, filho, agora eu não posso que eu estou estudando. Calma. Meu filho tem que ser prioridade na minha vida. Né? Essa é a minha vocação de pai. Então, como falamos, a ordem implica hierarquia. Hierarquia. As coisas prioritárias.
Algumas perguntas que podem ajudar a ver como está a virtude da ordem, né? Que é colocar cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu momento, e lutar pelos meios para alcançar isso. Então, no aspecto do estudo, que é o objeto da nossa conversa hoje, eu tenho um plano de estudos, seja estudo profissional, de doutrina, de cultura geral, né? Eu tenho um plano de estudos, eu tenho uma lista de livros que eu vou ler, ou cursos que eu vou fazer. É claro que a melhor forma de estudo é ler. O estudo solitário é insubstituível. Né? Eu posso fazer muitos cursos, assistir muitas coisas, mas se eu não me dedico solitariamente à leitura, né, pouca coisa eu vou conseguir. Então, eu tenho realmente um plano de estudos? Ou está só na imaginação, na cabeça? Eu tenho realmente? É um plano petrificado? Porque é necessário que o plano de estudos ele progrida, ele seja atualizado e retificado. Eu excluo livros, coloco outros e por aí vai. Tenho que ter um planejamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. E digo mais, até de curtíssimo prazo. Às vezes o que vai ser feito amanhã, dentro de todo o planejamento, eu preciso de uma coisa muito concreta, que é a leitura de amanhã. Então amanhã eu tenho que vencer pelo menos 50 páginas desse livro, por exemplo. Né? Então, pôr em prática o que foi planejado. E trabalhar e estudar com intensidade e concentração no que se faz. Não se trata aqui de falar agora de que métodos de estudo, né? A ideia não é essa. Cada um vai encontrar o seu caminho. Né? Mas a ordem é fundamental. Se eu não estabeleço as minhas metas e as minhas prioridades, o estudo não vai atingir os objetivos. A virtude da diligência no estudo. Diligência. Quando criança, a gente ouvia aqueles filmes de Bang Bang, diligência, aquela carroça levada pelos cavalos, tal, que iam para a corrida do ouro, a diligência, né? Nunca entendi por que chamava de diligência, para mim era carroça, né? Enfim. Mas a diligência vem do verbo diligo, já era o diligere, né? O que é isso? Diligência nada mais é do que amar. Diligência é amar, escolher, apreciar alguma coisa depois de uma atenção esmerada, de uma observação cuidadosa, né? Uma observação, digamos assim, contemplativa. Então, não é diligente quem despacha os estudos. Eu pus amor naquilo ali, ou eu me livrei daquilo ali? Os ambientes de trabalho, às vezes um trabalho muito repetitivo, a pessoa pode acabar despachando as coisas, né? Então, eu estou deixando de lado ou desperdiçando a oportunidade de amar a Deus naquele trabalho, realizando, então, com primor, né? Fazendo um trabalho primorosamente acabado, bem rematado, e estou simplesmente empurrando. Né? Então, a diligência, esse contemplar e, então, decidir com amor, exige calma, exige contemplação. Só quem pensa serenamente nos seus deveres é que possui esse espírito senhorio, né? Esse não ser levado pelas influências, pelos ventos que batem, vai de um lado, vai para o outro, pelas sensações do momento. Né? O que justifica, por exemplo, uma criança que é mais suscetível às tentações de recompensas imediatas? O que justifica uma estudante ou adolescente a dizer não para os amigos na hora de jogar futebol quando ele tem que estudar para uma prova? É muito mais prazeroso, né? Bate bolinha com os amigos. Mas nós adultos também corremos esse risco. Né? E no final vou até abordar um tema das distrações eletrônicas. Aquela olhadinha no WhatsApp, nas redes sociais, né? Não deixar o telefone nunca no modo avião. Como é que uma pessoa pode trabalhar? Como é que uma pessoa pode estudar se ela está sempre pendente dos eletrônicos? Né? Isso é uma prova de imaturidade, né? em que nós caímos, né? Se eu não me policio, eu também caio muito e muitas vezes ao dia. Né? Então, o homem moderno, ele é pobre em interioridade. Né? O homem moderno, ele medita pouco. E porque medita pouco, ele é um homem precipitado. Né? Ele se lança a fazer. Né? Certa vez, São José Maria observou ao longe um trabalhador e quis elogiar para o chefe: olha aquele homem como trabalha, né? E o chefe, conhecendo bem o empregado, sabendo que na verdade não era tudo aquilo, disse: olha,
Não digas quanto trabalha. Diz antes, quanto se mexe. Era um ativismo, um movimento frenético. Não havia calma, não havia um trabalho bem feito. Era um mexer-se, agitar-se, né? Então, uma pessoa que vive assim mereceria aquela censura de Santo Agostinho, que dizia, corres bem, mas fora do caminho. Né? Então, uma vida interior, uma vida de oração, é uma vida de amor a Deus. E lembremos que o amor não é um sentimento. Né? O sentimento pode ser muito válido, né? Mas não é o elemento constitutivo do amor. O sentimento não é. O amor é um ato da vontade. Eu quero isso. Aí não sinto amor por Deus. Deus não te pede que tu sintas amor por Ele. Ele pede que tu o ames. E para amá-lo é um ato de vontade. Quando um homem, um pai de família, ele diz não às tentações de fora, pela fidelidade da esposa, que já está com uma certa idade, que já perdeu um pouco da beleza, que é um pouco chata, quando ele faz isso, ele está amando a esposa. Isso é o amor, é da vontade. Então, se eu amo a Deus, e Deus me deu inteligência, e estamos falando aqui de estudo, eu tenho que amar o estudo. Eu tenho que amar o estudo, porque assim eu amo a Deus. O ponto 77 de caminho fala, sujeitar-se a um plano de vida, a um horário, é tão monótono? Disseste, né? Alguém reclamava para São José Maria. Ele disse, e eu te respondi, há monotonia porque falta amor. Então podemos fazer plano de estudo. Sujeitar-se a um plano de estudo é tão monótono, é tão enfadonho, mas se nós pusermos amor no estudo, tudo irá bem. E a virtude da laboriosidade? A laboriosidade é como que a irmã gêmea da diligência. Elas são indissociáveis. Quem é laborioso? Laborioso é aquele que ama o trabalho. E porque ama o trabalho, é aquele que se esforça por trabalhar muito e bem. Não de qualquer jeito. Não de qualquer jeito. Né? Dentro das nossas limitações. Né? Quer dizer, o sujeito é jogador de futebol profissional, mas ele joga na 5ª divisão da Alemanha. Ele se esforça, ele se dedica, ele dá o máximo de si. Talvez eles levem uma vida muito mais agradável aos olhos de Deus do que aquele jogador da Série A, né, que se envaidece, que realmente tem um talento, uma habilidade ímpar, mas serve só para si mesmo. Então, não importa tanto o brilho externo do trabalho. Como perguntavam para São José Maria, né? Qual é o trabalho mais importante? O trabalho mais importante, o melhor, é aquele feito com amor de Deus. Pouco importa se ele é a pessoa que varre o chão da fábrica ou se ele é o diretor da empresa. Quem faz com mais amor, esse é que agrada a Deus. E dizia, né, as pessoas, os fiéis do Opus Dei, são filhos espirituais de São José Maria. E ele dizia assim, o que me importa é que me digam que fulaninho de tal é um bom filho meu, mas é um mau sapateiro. Se ele é um mau sapateiro, ele não se comporta como um bom filho. Né? Então, a gente tem que dar o máximo de si. E só se faz isso quando se faz por amor. Eu fiquei encantado esses dias que eu vi um brasileiro que mora no exterior, tem curso superior, e botou, né, publicou ali, o meu trabalho de faxineiro num shopping estava com prazo para vencer, meu contrato de trabalho. Né? O shopping foi comprado, e para minha felicidade, os novos donos do shopping renovaram o meu contrato. Ele era um engenheiro no Brasil, trabalhava dia de semana numa oficina mecânica, e no fim de semana, de faxineiro. E ele terminou com essa frase que me deixou emocionado. Eu amo o meu trabalho. Isso é divino, né? Eu amo o meu trabalho. Isso é o homem laborioso. E a laboriosidade no estudo, o que é? É estudar com sentido profissional. O estudo é também um trabalho. Então, estudar laboriosamente implica dedicar-se a fundo naquilo que se está estudando. Ainda que se perca o gosto. Só lembrar no colégio, faculdade, há matérias da nossa preferência e outras que não são. Ninguém está liberado de não cursar aquela disciplina. Eu tenho que fazer. Né? Então, o gosto não pode ser critério do que é bom ou ruim. Alguém aqui gosta de tomar remédio amargo?
Alguém gosta de tomar vacina, quer dizer, sente prazer, é necessário, mas não é uma sensação agradável. Mas é importante. O gosto não pode. E a gente que tem filho pequeno, a gente tem que aos poucos mostrar, não é porque tudo, até no paladar, porque é bom, que vai ser tão saudável. Como eu convencer uma criança a comer um brócolis e não uma bala? Por que o brócolis é melhor? Embora não tenha um gosto tão bom como uma bala, né? Ainda mais para uma criança, um paladar mais, né, infantil, né? Então, levar a sério o que se está estudando, ainda que se perca o gosto. É cumprir estritamente o horário predeterminado. Eu vou estudar uma hora, eu vou estudar uma hora. É claro que esse planejamento ele deve ceder diante de necessidades dos outros, por exemplo. A minha mulher está passando mal, eu não posso te levar no médico porque eu estou estudando, eu sou um estudante responsável e totalmente desordem, né? E lutar também contra as distrações, que eu vou falar um pouquinho disso mais para o final. Então, o homem laborioso, ele aprende a exprimir o tempo. Isso é questão de vontade. Trabalhemos muito e bem, ensinava São José Maria. E aí eu transformo em estudemos muito e em profundidade. Outra frase famosa dele é: faz o que deves e está no que fazes. Está no trabalho com a cabeça outra coisa, está no estudo com a cabeça outra coisa, eu não estou ali. Então, se entregar de corpo e alma àquela tarefa, os 5 sentidos, né? Um sacerdote do Opus Dei já falecido, o Dr. Xavier, era espanhol, mas veio para o Brasil há muitas décadas, ele diz o seguinte: quem perde um minuto, perde a hora. Quem perde a hora, perde o dia. Quem perde o dia, perde o ano. Então, ficar muito atento a essas pequenas perdas de tempo, que somadas fazem uma montanha. Ser mortificado, sacrificado na dedicação ao estudo. Faz o que deves e está no que fazes. Então, essas virtudes da ordem, diligência e laboriosidade, elas nos ajudam nisso, a fazer o que devemos. Então, estar no que estamos fazendo. E estar, como eu falei, significa dedicar-se com os 5 sentidos. Isso totalmente, o foco está ali. Fazer bem feito o trabalho é muito diferente do que liquidar, despachar os encargos. Como nós falamos dessas 3 virtudes, que no fundo formam um todo, não podemos falar, por contraste, do vício que se opõe a essas virtudes. Poderíamos enumerar vários vícios, mas, por antonomasia, o vício que se opõe à laboriosidade, à diligência, à ordem, é a preguiça. E eu recomendo aqui 2 livros que eu posso recomendar para tratar desse tema. Né? Primeiro, A Preguiça, do padre Francisco Fausto, e outro, A Virtude da Ordem, do padre Francisco José de Almeida. E livros que não são muito densos, mas são muito objetivos. Né? Mexe bastante com a vida da gente, a nossa visão, assim, a gente se enxerga muito nos exemplos trazidos, né? Até muitos deles cômicos, assim, né? Mas estamos falando do vício da preguiça, né? O vício da preguiça opõe-se à virtude da ordem, da laboriosidade, da diligência. Né? Não nos enganemos. O preguiçoso não é só aquele que deixa passar as horas, os dias, os anos, sem fazer nada. Não é aquele que está no ócio, não é só aquele que está no ócio completo. Né? O chamado no italiano dolce far niente, né? A gurizada fala, né? Tô de boa, sem fazer nada, né? Não. Isso é o exemplo clássico do preguiçoso. Mas ainda que se façam muitas coisas, o sujeito pode ser preguiçoso. Pode estar incorrendo na preguiça. Se eu me dedico a muitas e intensas tarefas, mas fujo do dever, eu sou um homem preguiçoso. Eu estou me escondendo atrás de uma máscara. O padre Francisco Fausto fala da máscara do ativismo, a máscara da atividade. Mexo, faço. Sou um grande preguiçoso. Como sou um preguiçoso? Eu trabalho 15 horas por dia para dar um conforto material para minha família. E o problema? Isso é o problema. O que é mais importante? A atenção à família ou os luxos? Não digo aqui que se um pai realmente tem que, às vezes, ter 2 trabalhos, né? Você tem que trabalhar realmente em 2 empregos para dar conta dos seus compromissos, para pagar um aluguel, para comprar comida. Não é isso.
É a pessoa que se justifica trabalhando demais para não cumprir os seus demais deveres. Então, um homem que trabalha muitas horas e descuida da família é um preguiçoso. Um estudante que estuda muitas coisas, mas não a matéria da escola, é um preguiçoso. Não, mas estou lendo os clássicos da literatura. Estou lendo a literatura russa. Ótimo, isso é muito bom. Mas se isso te impede de estudar a matéria da aula, tu és um preguiçoso. Tu és um preguiçoso. Então, se não há ordem, se não há hierarquia nas ocupações, vai haver preguiça. Por muito que se trabalhe, por muito que se canse, né, por muito que se leia, por muito que se estude. É preguiça. Então, tem que haver o equilíbrio. O equilíbrio não significa igualdade, como eu falei antes, e hierarquia. Sejamos sinceros. Um católico não tem desculpa para não ir na missa dominical. É 1 hora. Nós temos muitas horas por dia. 1 hora, uma vez por semana, no domingo. Claro, cuidado com os escrúpulos, né? Eu não fui porque eu estou internado no hospital. Problema. Houve uma emergência e a caridade me fez com que eu socorresse uma pessoa na rua e levasse para o hospital, e isso eu pedi a missa, que era a última do dia, domingo. Mas a minha intenção era ir à missa, e não pude por essa caridade. Né? Mas, ordinariamente, sejamos sinceros, 1 hora ir na missa. Quantas pessoas nós conhecemos que vão à missa diariamente, rezam o terço diariamente, fazem oração de manhã, longos minutos, oração da tarde, trabalham 5, 6, 7, 8, 9 horas por dia, fazem trabalho voluntário semanalmente. Então, não há desculpas, né? Como falei antes, quem quer dar um jeito, quem não quer, dá uma desculpa. E não posso encerrar a nossa conversa sem falar de um tema que não está previsto no título, e eu vi também que espero não invadir o tema de outras aulas, que é a temperança e a intemperança. E, concretamente, nessa quadra da história que nós vivemos hoje, além do vício da preguiça, nós temos que combater outro vício, que é a intemperança. Porque as novas tecnologias em si não são nem boas nem más. Né? Tudo depende de como são utilizadas. Estamos aqui, falando online. Né? Eu sou de Florianópolis, as pessoas vão ver essa aula de qualquer lugar do mundo, né? Podem acessar. Nós podemos conversar ao vivo com pessoas do outro lado do mundo, coisa que há algumas décadas, instantaneamente. Né? Fazemos muitas coisas. Temos acesso a vídeos, a livros, na palma da mão. Quer dizer, eu tenho um celular aqui, eu tenho acesso à Bíblia, por exemplo. Eu posso ler o Evangelho onde eu estiver, num ônibus, num banco de praça, sem carregar a Bíblia inteira. Isso é fantástico. Né? Mas, assim como a televisão, né? Eu cresci na geração da televisão, né? Assim como a televisão pode trazer informação e bom entretenimento, ela, infelizmente, também é veículo, e não mais às vezes é assim, para coisas más, para desinformação, pornografia. E essas tecnologias novas, né, da internet, em geral, redes sociais e tudo mais, serão boas ou ruins conforme o uso que se faça delas. Mas certamente elas abriram um gigantesco horizonte. Quando eu era criança, eu queria saber alguma coisa, eu tinha que ir até na escola, na biblioteca, abrir uma enciclopédia e procurar, e achar. Lembro que a minha mãe, quando eu era criança, ela pegou o salário inteiro do mês dela e comprou uma enciclopédia, que meu irmão mais velho precisava muito para fazer os estudos. Hoje, essa informação está aqui. Tudo, a segundos, a poucas declarações. Isso favorece muito o acesso ao conhecimento. É fabuloso, é uma maravilha mesmo. Esse nosso curso é um exemplo disso, né? Foi propiciado por isso aqui, né? Pelas tecnologias. O teletrabalho, né? Que ajudou a contornar para algumas pessoas os problemas da pandemia, as restrições de locomoção, né? Ajudou. Eu posso acessar o missal na missa no celular, né? Levar um missal grande. Enfim, surgem, entretanto, novos desafios. Né? Como gerenciar esses recursos? O aumento assim, do número de informações disponíveis, ele cria a necessidade de cultivar uma atitude reflexiva. Porque essas tecnologias nos estimulam a dar respostas imediatas, pouco meditadas, ou nada meditadas. Nós somos induzidos a aderir a isso, aquilo e fazer, somos conduzidos. Não conduzimos. Eu acho que é o lema de São Paulo, né? Somos conduzidos. Não deveria ser, né? Nós devemos conduzir a nossa vida.
Então, saber discernir o que é importante. E esse discernimento ele se torna muito difícil na medida que as informações chegam a uma velocidade superior à nossa capacidade de reflexão. Se eu não paro, se eu não faço uma pausa para ponderar, as informações vêm e eu não vou ser dono da minha cabeça. Né? Há coisas que chegam de fora, né? Mensagens do WhatsApp, enfim, e-mails, mas há também questões que nós provocamos. Né? Eu vou atrás de informação numa rede social, eu vou atrás de informação num buscador de sites, enfim, no Google. Né? Então, mensagens de texto, imagens, músicas, somos estimulados, somos coagidos a dar uma resposta imediata. Nós temos que fazer uma opção entre ser pessoas reflexivas ou impulsivas. Quer dizer, eu conduzo a minha vida ou sou conduzido? E, para falar assim diretamente, uma vida de estudo, ela é pouco compatível com esse constante espírito de inquietação causado pelo mau uso das tecnologias. É incompatível. Se eu estou sempre pendente do meu celular, se eu não consigo ficar uma hora que já me dá palpitação, e tem pessoas que já sofrem disso, e não são poucas, não são só adolescentes, pessoas mais velhas também, alguma coisa está errada. Então, o silêncio. O silêncio ele é essencial para o estudo e para uma vida interior. Então, na vida do cristão, de qualquer pessoa, mas concretamente do cristão, o silêncio ele tem um papel importantíssimo, um papel insubstituível. O silêncio é a condição para cultivar essa interioridade que permite ouvir as moções do Espírito Santo e secundar os seus sussurros, porque o Espírito Santo nos fala com suavidade. E quem está com a cabeça cheia de barulho, né, cheia de estímulos, não tem como ouvir a Deus, não faz silêncio. Né? O Papa Francisco pediu, né, eu leio aqui, para que os homens e mulheres do nosso tempo, tantas vezes mergulhados num ritmo frenético de vida, redescubram o valor do silêncio e saibam escutar Deus e os irmãos. Como faremos isso que o Papa nos pede? Virtude da temperança. Moderar os gostos, os apetites. É o oposto da intemperança. Devemos recordar sempre o seguinte: as nossas aspirações mais altas, né, estão muito além das satisfações imediatas dadas por um clique. Quando eu clico, eu abro, há um mecanismo cerebral que me dá uma satisfação. É por isso que é tão viciante. Então, as aspirações altas do ser humano, uma boa cultura, e a santidade, a felicidade, o encontro com Deus, estão muito acima dessa essa migalha, né? Essa lavagem dos porcos, né? Que o filho pródigo queria comer. É muito mais. A cultura, o saber, a santidade estão muito acima disso. A temperança é ter um espírito senhorio, ter o autodomínio. Né? Há também um livro, se eu não me engano, do padre Francisco Fausto, pode não ser dele, mas é Temperança. Né? O elogio do autodomínio, o elogio da temperança. Algo assim. Se eu não me engano, padre Francisco Fausto. Talvez seja outro, mas a virtude da temperança, se eu quiser pesquisar, fala muito disso. Saber usar os instrumentos, os objetos, as coisas em geral, de forma racional, ordenada, de acordo com a sua finalidade, né? De acordo com a dignidade de filhos de Deus. Moderar esses apetites sensíveis, né? Para que obedeçam à sua finalidade. Então, o uso das tecnologias vai depender das circunstâncias de cada um. Há pessoas que usam muito por trabalho, quer dizer, um vendedor precisa usar os aplicativos de venda, enfim. Lembremos, então, que, já quase encerrando, os bens materiais são isso, são bens, são coisas em si boas, mas se elas se pervertem, se elas são mal utilizadas, se transformam não em bens materiais, mas em males materiais. Males materiais. Então, a imoderação, a intemperança são formas de desordem. Se os meios tecnológicos de comunicação me servem apenas para saciar a minha curiosidade, né, que jamais sacia porque eu vou querendo mais, 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 essa rolagem infinita que eles criam para nos viciar, é uma desordem. O celular foi feito para se falar, hoje também, o smartphone, né, para se ter acesso à informação e tal, mas se aquilo me atrapalha, é realmente um vício, né? É o oposto da virtude. A temperança, então, nos ajuda a vencer a curiosidade e a impaciência.
Então, meus caros, eu tinha para falar era isso. Fico à disposição, né? Não sei se passei do tempo aqui, não controlei, mas novamente eu agradeço o convite. Para mim foi muito edificante preparar esse material, porque me fez recordar muitas coisas na minha vida que não estão muito de acordo, né? Meu plano de estudos, minha temperança, e serve como puxão de orelha, porque eu também tenho que lutar nesses pontos, né? São pontos de luta